Bom, pessoal, como eu disse aí na introdução, nós vamos ver apoios, né? Vínculos ou apoios. Esse tipo de dispositivo aí é baseado na terceira lei de Newton. Vocês lembram qual que é a terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton. Ela é chamada lei da ação e reação. Então, lei da ação e reação. Em resumo, pessoal, é isso aqui, ó. Você tem aqui o chão, por exemplo, que a gente pode chamar de apoio, né? Como eu disse, o chão é um apoio. E você tem uma massa aqui apoiada sobre esse chão, uma massa M. Essa massa M, pessoal, ela vai fazer uma força para baixo, chamada força-peso, que é dada por massa vezes a gravidade do local, certo? Ou seja, então essa massa ela está fazendo uma ação, certo? Por uma força chamada força-peso, certo? De cima para baixo, sempre dirigida para o centro da Terra. A superfície, pessoal, ou seja, o apoio, ele vai oferecer uma resistência na mesma direção, certo, do peso, certo? Então o peso é para baixo, a reação vai ser para cima, tá? Na mesma reta aqui, ó. Então o peso é para baixo, a reação é para cima. De mesma intensidade, certo? Mesma direção e sentidos opostos. Então essa é a terceira lei de Newton, ou seja, lei da ação e reação. Então toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, a massa, ela exerce uma força-peso para baixo. O apoio oferece uma reação a essa força-peso para cima, tá? De tal forma, pessoal, que a reação que vai existir, vai ser de mesmo valor do peso, tá? Então a gente pode encarar da seguinte forma, ó. Se o peso, pessoal, fosse maior do que a reação, o que ia acontecer? O peso ia afundar no chão. E vamos admitir uma outra hipótese, que a reação a esse peso fosse maior do que o peso. Reação para cima maior do que o peso. O que ia acontecer? Essa massa aqui ia subir, né? Então, para ela ficar parada aqui nessa superfície, nesse apoio, então, esse valor aqui da reação e o valor da força-peso tem que ser iguais. Por quê? Porque daí a resultante é igual. Certo? Igual não, é igual a zero. Tá? Então, força-peso para baixo, reação para cima. Se os dois forem iguais, a resultante é igual a zero. E essa massa fica lá apoiada, sem se mover nem para cima nem para baixo. Tá bom? Bom. Feito isso, então nós falamos, né, que os vínculos podem ser simples ou móveis e duplo ou fixo. Então, vamos ver aqui, ó. Vínculo ou apoio. São elementos de construção que impedem os movimentos de uma estrutura.
Então, letra A. Vínculo simples ou móvel. Então, vínculo simples ou móvel impede o movimento na direção normal ao plano de apoio. Fornece uma única reação. Símbolo. Então, vínculo simples ou móvel, ele impede o movimento na direção normal ao plano de apoio. Direção normal, pessoal, seria a direção perpendicular ao plano de apoio. Então, por exemplo, eu considero o chão como um apoio, certo? A reação que ele vai oferecer é para cima. Lógico, né? Ó, eu estou apoiando alguma coisa que o peso é para baixo e a reação vai ser para cima. Uma reação vertical. RV. Na letra B, vínculo duplo ou fixo. Impede o movimento em duas direções. Direção normal e direção paralela ao plano de apoio. Portanto, pode fornecer duas reações, desde que solicitado. Símbolo. Então, pessoal, o vínculo duplo ou fixo, ele impede o movimento em duas direções. Direção normal também, igual aquele lá. RV. E uma direção paralela ao plano de apoio. Então, RH. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma residência, uma casa, vai construir uma casa, né? Além de você se preocupar com a casa não afundar no chão,
certo? Então você tem que ter um apoio, certo? Que te forneça uma reação vertical. E além disso, pessoal, a casa não pode se movimentar, né? Os lados. Então tem que ser um apoio duplo ou fixo, certo? Então, apoio simples só oferece apoio, certo, na direção vertical, certo? No caso de uma casa, é para não afundar, né? Agora, tem efeito de vento, tem chuva, tem uma série de efeitos que pode acontecer, certo? Então, você, além de ter uma reação, certo, para ela não afundar, ela não pode se movimentar também, né? Então, tem que ser o quê? Um vínculo duplo ou fixo. Uma rede de energia, por exemplo, certo? Além de enfincar os postes no chão, certo? Você tem efeito do vento, né? O próprio cabo ele pode puxar a estrutura, os outros postes, né? Então você tem que ter o quê? Uma reação, tanto na vertical como na horizontal também. Então, vínculo duplo ou fixo, no caso. Então vamos ver um exemplo aí, pessoal, de aplicação.